Olá pessoal do nono ano, boa tarde. Vamos dar início à nossa aula, né? Vai ser um pouco diferente hoje. A aulinha gravada aqui pelo YouTube, mas com certeza vocês vão fazer aí o melhor proveito. E para dar início aqui, como sempre faço, né pessoal, a correção da aula da semana passada, né? Que ficou aqui da página 95, né? Do nosso livro de História. Ficou aqui as questões 4, 5 e 7. E a questão 4 pergunta o seguinte: qual foi na Europa o principal efeito político provocado pela crise econômica iniciada em 1929? A gente sabe que essa crise de 1929, né, pessoal, ela começou lá nos Estados Unidos, né, ficou conhecido como CRAS de 1929, que na verdade foi uma crise de superprodução. Então, houve uma grande produção das mercadorias e, claro, o preço baixou muito, o que ocasionou um enorme prejuízo para os produtores e para os comerciantes também. E esses efeitos na Europa? É isso que a questão 4 quer saber. O principal efeito da crise econômica foi a polarização política. De um lado, os movimentos e partidos de esquerda, que responsabilizavam o capitalismo e a grande burguesia pela crise econômica. Do outro, os grupos de extrema-direita, apoiados pela grande burguesia e pelas classes médias. Ok? A questão 5. Cite 4 características comuns ao nazismo e ao fascismo e explique-as por meio de um pequeno texto. Nesse caso aqui, podem aparecer algumas respostas aí diferentes, mas uma orientação e um norte que eu posso dar a vocês em relação a isso é o seguinte: o expansionismo, o anticomunismo, o totalitarismo e o racismo são características do fascismo italiano e do nazismo alemão. O expansionismo era uma política de aumento de territórios que serviram como fontes de matéria-prima. Tanto o nazismo como o fascismo eram ideologias racistas e consideravam negros, judeus, testemunhas de Jeová, ciganos e homossexuais, entre outros indivíduos, pertencentes a raças inferiores. Tais regimes eram totalitários e tinham na figura de um líder a unidade da nação. Por serem de extrema direita, ambos combatiam as ideologias de esquerda, como o socialismo e o comunismo. Isso na questão de número 5. E a questão 7 diz o seguinte: explique a ideia de raça ariana defendida pelos nazistas. Os nazistas defendiam que os germânicos eram arianos, uma raça supostamente superior às outras existentes no mundo, e afirmavam que todos os povos considerados inferiores deveriam ser eliminados ou subjugados. Então essa era a ideia de Hitler, né, pessoal? Essa raça ariana. Então ele, de uma certa forma, quis selecionar os que eram e os que não eram dessa raça. Só que de uma maneira bem radical, né? Bem extrema. Os que não fossem, os que não pertenciam a essa raça que ele considerava, né, uma raça ariana, de uma certa forma já estava condenado aí à morte, né? Agora, pessoal, como vocês sabem, a nossa avaliação está chegando, né? Já é próxima semana, e é necessário que a gente faça aqui uma revisão e que eu oriente vocês a estudarem aí o conteúdo correto. Então vocês vão iniciar aqui na página 62 do capítulo 4, onde fala sobre a Revolução Russa, que começou aí no ano de 1917. Então aqui na página 64 vocês vão ver a Rússia dos czares, né? Vocês vão ver que
A Rússia até então era comandada por esses czares aí, né? Então, no final do século XIX, o Império Russo, com uma área aproximadamente 22 milhões de quilômetros quadrados, era o país mais extenso do mundo, com terras na Ásia e na Europa. Então, até hoje, a Rússia se configura dessa forma, né, pessoal? Ainda é o país com maior extensão territorial, com terras na Ásia e na Europa, né? A autoridade máxima do império era o czar, né? Governante que concentrava grandes poderes e tinha apoio da Igreja Ortodoxa Russa, da nobreza proprietária de terras e das forças armadas. Então, quem era o czar, né, concentrava aí todos esses poderes aí, ou seja, o cara mandava e desmandava, né, e tinha o apoio de todo mundo. Na página seguinte, na página 65, nós temos as contradições no Império Russo. Então, na segunda metade do século XIX, iniciou-se um rápido processo de modernização da economia russa, né? Foram criadas indústrias siderúrgicas e petrolíferas, financiadas com capitais franceses e britânicos. Também expandiram-se as linhas de telégrafo e a malha ferroviária. Às vésperas da Primeira Guerra Mundial, a Rússia já era uma potência econômica e contava com aproximadamente 3 milhões de operários. Então, pessoal, antes da Primeira Grande Guerra, né, que iniciou aí por volta de 1914, a Rússia era assim uma das grandes potências mundiais. Só que aqui a gente estudou, e vocês vão relembrar também, como foi que a Rússia caiu em uma certa decadência financeira também, né? Caiu em crise. Aqui na página 66 nós temos as correntes políticas, né? Como, por exemplo, o Partido Operário Social Russo, né? O POSDER ou POSDR. E algumas figuras vão se destacar aqui, como Lenin, Stalin, enfim, alguns nomes vão aparecer e vocês vão entender, se ainda não entenderam, aonde cada um deles vai se encaixar durante esse processo revolucionário da Rússia, né? Aqui na página 67 nós temos o processo revolucionário, né? Entre 1904 e 1905, disputas territoriais entre russos e japoneses levaram à eclosão de um conflito conhecido como Guerra Russo-Japonesa. Então, algo também que vocês devem ficar atentos a isso aqui. Em janeiro de 1905, um grupo de manifestantes marchou até o Palácio de Inverno em São Petersburgo para entregar uma petição ao czar solicitando melhores condições de vida e de trabalho. O czar, porém, ordenou que os soldados da Guarda Imperial atirassem contra os manifestantes, o que provocou a morte de centenas deles. Esse episódio ficou conhecido como Domingo Sangrento. Então, pessoal, com isso a gente pode observar que o czar realmente dominava com punhos de ferro, ou seja, era simplesmente do jeito que ele queria. Porque quando esses manifestantes aí marcharam até o Palácio de Inverno em São Petersburgo, eles queriam apenas melhores condições de vida e de trabalho, ou seja, direitos mínimos, direitos básicos que cada um de nós tem, né? Temos esse direito aí garantidos na Constituição, mas, claro, não houve acordo com relação a isso. Aqui embaixo nós temos a formação dos sovietes, né? Conselhos de representantes de operários, soldados e camponeses que deliberavam sobre questões de interesse dos trabalhadores, como as lutas, o abastecimento e a publicação de jornais. Então, outro texto interessante para vocês estudarem também. A Revolução de Fevereiro, aqui na página 68. Na página 69, o governo provisório, liderado pelo menchevique, né, Alexander Kerensky. O novo governo tomou algumas medidas, como a adoção do sufrágio universal, a convocação de uma Assembleia Constituinte,
a anistia a presos e exilados políticos e a plena liberdade de expressão e de organização. Porém, o novo governo manteve o país na Primeira Guerra Mundial. Então, esse governo provisório aí tomou algumas decisões, mas fez questão que a Rússia continuasse aí nessa guerra, né? Aí aqui fala também que em abril de 1917, Lenin, que estava exilado na Suíça, retornou à Rússia e apresentou aos bolcheviques as chamadas Teses de Abril. Okay? Então isso aconteceu no ano de 1917. A Revolução de Outubro, também mais uma vez, fala de 1917, né, um pouco mais à frente aí. Um aconteceu em fevereiro, outro em outubro, mas tudo no mesmo ano. Os bolcheviques, comandados por Lenin e Leon Trotsky. Leon Trotsky, pessoal, era o comandante da guarda, né? Presidente do Soviete de Petrogrado. Ocuparam pontos estratégicos da cidade, atacaram o Palácio de Inverno, sede do governo provisório, e tomaram o poder. Lenin foi escolhido para presidir o Conselho de Comissários do Povo, cargo equivalente ao de um primeiro-ministro. Aí nós temos aqui na página 70 a Guerra Civil, né, que foi uma guerra que aconteceu internamente, né, dentro do território russo, né, já logo após a Primeira Guerra Mundial. Então houve essa Guerra Civil dentro do território russo, né? Já não bastava a Rússia ter se envolvido em um confronto com outras nações, agora uma guerra interna, né? O novo cenário artístico-cultural, página 71. A Revolução Mexicana, na página 72 e 73. E, claro, aqui nós temos a NEP, né? A nova política econômica, a ascensão de Stalin, né? Na página 74 e 75, o realismo socialista. E a gente vai ver que esse realismo socialista, na verdade, era algo ilusório, né? Fazia parte da estratégia de Stalin em relação à censura, só era publicado aquilo que ele queria e a imagem que o mundo queria ver em relação à Rússia, né? De como as coisas estavam acontecendo na Rússia. Então, era tudo uma fachada, né? O povo via apenas o que Stalin queria que eles vissem. E no finalzinho, pessoal, nós temos aqui o stalinismo, né? Que fala da ascensão da ditadura stalinista. Foi favorecida por uma crise da NEP em 1927. Outra coisa que vocês vão ver aqui no finalzinho aqui do texto, né? Quase todos seguiam à risca as diretrizes enviadas por Moscou. Somente em 1956, 3 anos após a morte de Stalin, os crimes do governo stalinista foram confirmados e denunciados pelo próprio Estado soviético, revelando ao mundo a violência daquele regime. Então, mais uma vez, a gente retoma o texto da página anterior, né? Ele fala do realismo, o realismo socialista, né? Que tudo era escondido, né? Tudo era na base da censura. Então, Stalin mostrava ao mundo aquilo que ele queria que o mundo visse. Então, apenas em 1956, né, a partir daí foi que algumas coisas foram reveladas e o mundo passou a conhecer o que verdadeiramente acontecia lá dentro da Rússia. E, para finalizar, pessoal, aqui na página 77, tem aqui uma atividade, é interessante que vocês façam, né? Questões 1 e questão 2.